No entanto, não quero absorvê-lo, mas usá-lo como um estimulante de uso único para melhorar a técnica de meditação. Lei Lin riu e pegou o cristal no coração das chamas. O cristal da força espiritual brilhava quando se transformou em uma grande chama prateada que envolveu Lei Lin, onde a formação de tela de luz carmesim era. Os magos do lado de fora naturalmente não saberiam o que aconteceu aqui, mas neste momento Lei Lin destruiu o núcleo do corpo secreto do plano de consciência. O gigantesco portão de metal do quartel-general do Force Azons Garden rangeu alto quando várias runas diminuíram. Logo depois, grandes rachaduras começaram a aparecer na superfície do portão. O ruído produzido pelo gigantesco portão de metal era semelhante ao dos cubos de gelo derretendo, enquanto os pedaços do portão começavam a derreter como lava e rolavam no chão. Sob essas circunstâncias, até os dois magos, dentro do tornado, pararam de lutar e direcionaram o olhar para essa cena. Finalmente, com os rostos dos magos escuros e claros mostrando sua descrença, o portão desmoronou e produziu uma grande quantidade de sujeira e poeira. A entrada do avião secreto se autodestruiu. Droga! Que Lei Lin deve ter destruído o núcleo. Cabourn, que estava no tornado, atacou a formação carmesim da tela de luz. Quanto a Desmond, seus olhos brilhavam enquanto permanecia enraizado no lugar, sem planejar parar de Cabourn. Neste momento, fora da formação da tela de luz carmesim, o número 2 e o número 3 brandiam suas grandes palavras metálicas, que eram ainda maiores do que eram. As marcas em seu corpo brilhavam resplandecentes e ao redor delas jaziam os corpos de incontáveis magos. Todos esses eram magos que haviam se apressado em ir mais cedo para impedir que Lei Lin colhesse os espíritos da facção das trevas e da luz. No entanto, sob o trabalho em equipe de 2 espadachins da marca, eles foram todos mortos aqui. Espadachins de marca sempre foram uma das classes mais fortes nos tempos antigos. Isso pode ser visto claramente das poderosas proezas de batalha decorrentes dos números 2 e 3. Magos semi-convertidos regulares não eram o seu par. Mesmo que esses magos fossem um pouco mais fortes, sob a combinação do feitiço instantâneo que era inato em seus corpos e em suas técnicas de batalha, os magos ainda eram facilmente eliminados. Qualidades físicas formidáveis com uma técnica de combate especializada, combinadas com habilidades instantâneas de lançamento de feitiços, deram aos números 2 e 3 o título de moedores de carne no campo de batalha. Foi necessário pelo menos um posto de pico de um magus para terminar ambos. No entanto, quão raro era um pico de classificação 1 magus. Anteriormente, Lei Lin já havia varrido o campo de batalha do posto de Magi. Sem mencionar os espiões do Magi que agora estavam mortos, e até mesmo Kaisar e Giant estavam gravemente feridos inconscientes. Neste momento, o número 2 e o número 3 eram incontroláveis. No entanto, não importa o quão poderoso era um espadachim de marca antes de avançar, eles não eram páreo para o nível 2 de magos. Com o ataque de Cabourn, o número 2 e o número 3 se entreolharam com lealdade imortal escrita em seus rostos. Para o nosso mestre eles grunhiram quando a marca e as runas em seus corpos brilharam 10 vezes mais poderosas do que antes, quando eles atacaram para receber o ataque de Cabourn. Você está superestimando suas habilidades. Cabourn sorriu e soltou 2 tornados negros de suas mãos. Se os tornados que continham um efeito corrosivo atingiram os corpos dos espadachins de marca, mas deixaram apenas algumas marcas brancas. Sua pele estava intacta. Que tipo de modificação é essa desta vez? Foi Cabourn quem ficou surpreso. No entanto, ele não tinha mais tempo. Neste momento, os corpos número 2 e número 3 começaram a inchar, como 2 balões inflados demais. Quando chegaram ao lado de Cabourn, 2 enormes explosões soaram. Como um espadachim de marca, na frente de um inimigo imbatível, sempre houve um movimento final. Isso foi para detonar completamente todas as marcas em seu corpo para gerar um poderoso ataque de uma só vez.
Em teoria, esse ataque era usar a força vital do espadachim de marca, as partículas de energia atraídas pelas runas e até mesmo o espírito que seria detonado de uma só vez. A autodetonação de um espadachim de marca 1, que pôde até ser uma ameaça para um rank de 2 magos. Quando Lei Lin fez modificações no espadachim de marca, ele também aumentou o efeito explosivo da detonação. Como essa informação do trunfo do Branded Swordsman não era conhecida por muitos, até mesmo Caborn como um rank 2 magos nunca tinha ouvido falar disso antes. Por isso, ele havia recebido 2 ataques explosivos sem qualquer suspeita. 2 gigantescas nuvens vermelhas de cogumelo se formaram no ar, assobiando pelos céus enquanto engoliam Caborn completamente. Essas nuvens de cogumelo flamejantes até tinham chamas escarlates em suas bordas. Qualquer coisa que as chamas tocassem, seja magia ou concreto, seria instantaneamente dissolvida. Que tipo de feitiço é esse? O poder está infinitamente próximo de um feitiço rank 2. Os olhos dos arredores magos se contorceram enquanto se afastavam como se tivessem visto um fantasma rumble. O esplendor da gigantesca nuvem de cogumelo vermelho exibia sua terrível radiação e força. Vários minutos depois, as 2 nuvens se dissiparam completamente, revelando uma figura vestida de preto por dentro. Kouge, a aparência de Caborn agora era terrivelmente miserável. Suas vestes estavam todas esfarrapadas e rasgadas como as de um mendigo. Especialmente notável foi a mão esquerda, que estava em um ângulo incomum, com traços evidentes de queimaduras. Parecia que os efeitos da autodetonação do número 2 e do número 3 eram substanciais. Droga, Caborn estava agora enfurecido. Depois de avançar para um posto de 2 magos, quando ele recebeu uma perda tão grande como essa, ainda mais feito por 2 companheiros de aparência nada notável, como ele poderia ser apaziguado? Neste momento, Caborn estava em crise. Se não fosse pelo espírito do número 2 e número 3 sendo destruído naquela explosão, ele definitivamente teria mantido suas almas cativas e permitir que elas sentissem a maior dor e desespero. Bang bang bang. Neste momento houve algumas mudanças vindas da formação da tela de luz carmesim novamente. A formação encolheu e expandiu continuamente como a de um coração batendo. Na superfície da tela de luz, os rituais de sacrifício de Hades tinham padrões negros inscritos, exatamente como as veias que se projetavam. Com a batida contínua desse coração vermelho, uma energia tão imensa e avassaladora que fez com que Caborn se sentisse apreensivo começou a se formar e se tornou cada vez maior. Essa aura até chamou a atenção de Desmond, que era meramente espectador, quando sua expressão se tornou solene. A rank 2 aura. Que Lei Lin está avançando em um nível de 2 magos. Os olhos de Caborn se arregalaram. Como isso é possível? No entanto, ele estava extremamente claro que não importava como Lei Lin chegasse a esse estágio com os requisitos de avanço, ele não poderia deixá-lo avançar, não importando o que fosse necessário. Caborn pegou vários itens de suas vestes enquanto cantava um encantamento. Junto com o encantamento, camadas após camadas de ondas de energia emanavam do corpo de Caborn. É uma magia de classificação 2. Vários magos que olhavam à distância exclamaram em choque. No nível de Caborn, conjurar magias de nível 1 era quase instantâneo e não exigia canto. No entanto, uma vez que ele usasse ingredientes para ajudá-lo no lançamento de feitiços, havia apenas uma possibilidade. Ele usaria um poderoso feitiço de classificação 2. Na costa sul, um modelo de magia rank 1 era extremamente difícil de adquirir. Os acólitos regulares de nível 3 tiveram que acumular pelo menos 5 pontos de contribuição por mais de 5 anos antes que pudessem ter o suficiente para trocar por um modelo de magia. Se os modelos de magia de rank 1 eram tão difíceis de adquirir, pode-se imaginar o quão mais raro era um modelo de magia de rank 2. Mesmo a maioria dos rankings 2 magos não possuía muitos modelos de spell de rank 2.
Todos e cada um dos feitiços foram suficientes para obliterar uma pequena aldeia. Por enquanto, Caborn estava lançando um feitiço que continha tal poder. Como Caborn cantou, ele continuamente fundiu os itens mágicos que ele tirou e, eventualmente, manteve a forma de uma lança gigante usada pelos cavaleiros. A lança parecia metálica com um brilho verde. Ao mesmo tempo, crânios malévolos começaram a emergir do vazio e se ligaram à lança. Wailing Lance Caborn até usou esse feitiço Rank 2. Parece que ele está realmente agitado agora. Desmond, que estava assistindo do lado de fora, deu uma risadinha. Ele espalhou a bola relâmpago azul nas mãos dele. Parece que eu não preciso mais bater embora Caborn fosse seu inimigo. Lei Lin, que havia destruído o núcleo do avião secreto, também não era uma boa pessoa. Agora, Lei Lin estava prestes a ser morto por Caborn. Então, naturalmente, Desmond não iria impedir isso. Além disso, se Caborn fosse falhar, Desmond poderia atacar depois e matar Lei Lin. Os crânios na lança gigante verde lamentaram alto, soltando um assobio alto quando eles atingiram a formação da tela de luz carmesim sim. A tela vermelha carmesim estremeceu quando o vermelho e o verde se fundiram e se espalharam pelos céus. O ar no ambiente se contorceu descontroladamente quando as ondas de energia foram violentamente liberadas rumo à luz verde e vermelha começou a encolher depois de se estender até seus limites e uma poderosa explosão irrompeu quando as chamas lambiam tudo nos arredores. Os prédios vizinhos já haviam passado por uma grande batalha e já estavam danificados. Desta vez, a explosão os despedaçou e os transformou em um entulho. Os esforços de reconstrução que Lei Lin e César colocaram foram agora completamente destruídos por esta explosão. Os rituais de sacrifício de Hades que estavam colhendo espíritos finalmente sucumbiram à pressão e se despedaçaram completamente. O que restou agora foi a linha final de defesa de Lei Lin, a tela de luz vermelha. A luz vermelha estremeceu e então rachaduras negras começaram a aparecer na superfície e caixa a tela leve estremeceu e finalmente quebrou. A lança verde que continha um poder monstruoso perfurou o centro da formação da luz. Sob a luz ofuscante, uma figura humana pouco visível foi vista. Esta figura foi embrulhada em uma chama prateada que logo se extinguiu. Crimson Ball, uma figura humana no centro, falou baixinho. Imediatamente, suas mãos se transformaram em uma nova cor vermelho sangue. Duas garras holográficas queimando apareceram e agarraram a lança verde, que criou um ruído de assobio. Quando as chamas vermelhas tocaram a luz verde se apagou.